Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma limpada no campo para a gente também conseguir falar cada vez de uma forma mais clara, tanto daqui quanto daí. Dá uma trabalhada aí na energia, ó, purifica, limpa, abre conexão. Aqui vamos abrir para o que eu vou falar. As ervas têm um poder muito forte de curar, porque quando elas estão em conexão com o elemento fogo, elas elevam, limpam, elevam, magnetizam, né? Depende de cada intenção. Esses incensos naturais sou eu mesma que faço, cada um tem uma intenção, uma erva diferente, né? Um conjunto de coisas. Então, eu vou deixar aqui os nossos irmãos trabalhando. E vamos lá, falar de um assunto que nem sempre é bom, que eu quase nunca nem vejo ninguém falando, mas que a gente está aqui não só para falar, a gente está agora nessa nova fase, cada vez mais, de expansão de consciência, certo? Nesse canal. E nesse lugar de troca, de expansão, de visão, de abertura, de nova era, para onde todo mundo tem que ir, despertar coletivo, conexão com todos juntos. A gente tem que falar que, infelizmente, eu já trouxe esse assunto uma vez, até com um canal com um outro nome, mas, enfim, o que eu sou, né? Não muda, ele só expande. Então, essa mudança ela é natural, como eu falei, e de expansão mesmo, mas não tem uma mudança de foco. Não, o foco continua sendo o autoconhecimento para o despertar, sempre foi esse. A partir das ferramentas que a gente tem aí ancestrais e das quais eu trabalho, e hoje trabalho de uma forma mais integrativa. Quando a gente está falando de tarô, de astrologia, de numerologia, de cabala, de reiki, tantas, né? Até os cristais, né? Tem toda a ferramenta. Mas vamos falar aqui da qual eu posso, embora todos esses cursos aí já fiz. E é por isso que é preciso integrar, né? Senão fica muito... Mas a começar, tarô, astrologia, runa, cabala, enfim... Quantas pessoas estão usando essas ferramentas, às vezes os próprios detentores da sabedoria, detentores do conhecimento, que aqui às vezes se coloca nesse lugar, não sou detentora de nada, mas a gente está compartilhando, a partir desse ponto da interlocução, onde eu começo julgando um assunto da qual eu me apropriei, então, neste lugar, eu levo essa informação e agora eu tenho mais consciência de levar essa informação de uma forma mais livre, expandida, desapegada, de não julgamento, de não... sem ego, sem tanto ego, porque o ego ele faz parte do processo, ele nunca vai deixar de estar aqui porque eu estou viva ainda. Então, enquanto eu estou na Matrix, eu preciso do ego, mas ele não mais está a serviço da alma, mas a alma ao contrário, ele não manda mais na alma, mas a alma que manda no ego. Esse é o movimento que a gente tem que chegar. E o tempo todo tem que estar equilibrando isso, porque o ego ele não quer morrer, ele quer o tempo todo, ele quer voltar a ter controle, tá? O tempo todo. Ele vai encontrando, às vezes, subterfúgios, tipo assim, ele vai tentando falar, ó, agora ele quer te enganar, né? Ele vai tentando te enganar. Assim. Então você tem que estar consciente, presente. São vários movimentos, por isso que detém muita energia, detém muita... E só de você estar fazendo tudo isso, você não tem tempo de se preocupar com as coisas, porque você tá se ocupando desse lugar de viver a vida consciente. Então, é louco isso, né? Mas é maravilhoso, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas voltando pro assunto. Volta aqui o foco, né? Traz de novo, ó o foco. Traz o foco aqui. Quando a gente usa esses conhecimentos de uma forma a
de uma forma manipulativa, onde o outro se torna dependente do conhecimento, da informação, aí começa a ficar complicado. E a gente sabe que hoje em dia piorou um pouco isso, né? Também. Porque é o boom, a impermanência do movimento natural que a gente está vivendo, de transição planetária, esse movimento natural, onde não temos mais tanto controle, não vamos ter cada vez menos, né? Onde não temos que ter controle sobre nada, onde as coisas estão mudando muito rápido e onde cada vez mais você tem que ter uma conexão com a sua alma, aí as pessoas vão se apegar em informações com os sensitivos, os intuitivos, os espíritas, os parapsicólogos, os médios, enfim. E a galera que tem essa ferramenta aí que a gente está falando agora. Uma dessas é a astrologia. Então a pessoa fica dependente de previsão para saber o que vai acontecer. E se a gente fica... Por isso que esse gatilho começou a me incomodar muito, e eu sempre quis trazer de uma forma aberta, não ficar pautando muito, porque a pessoa precisa trazer essa consciência para dentro dela, para ela ter a escolha, o poder da escolha, a consciência da dualidade, a percepção do movimento dos astros, porque os astros, eles inclinam uma energia, eles jorram para nós uma energia, mas eles não nos obrigam, então nós estamos com eles e não estamos presos neles. É uma virada de chave. Quando você tem essa virada de chave e então você consegue ter mais consciência dessas energias a partir da apropriação do teu próprio mapa astral. Por isso que a leitura de mapa astral eu continuo indicando e indicarei para sempre, que é o início de uma jornada de autoconhecimento, de uma jornada espiritual de consciência. O pessoal fica perguntando, como que foi? Depois eu vou fazer um vídeo só dizendo, como foi se despertar? Foram 40 anos, 30 anos de olhar para o meu mapa. Eu já falei da mandala, que é o próprio mapa, a sua mandala pessoal, de ficar olhando, de meditar e, claro, desse movimento, desse trânsito de Plutão em Aquário com Urano em Touro. Isso foi muito... porque eu tenho a minha chavinha Quiron, já fiz, tem 2 horas de conteúdo de Quiron aqui, né, para quem quiser. Então, o Urano passou pelo meu Quiron e isso desperta um monte de coisa ali, onde você fica, né, e começa a curar coisas profundas nesse ano lunar. E aí, acho que tudo isso ressoou, e eu estou indo para um setênio muito importante, que é a entrada dos 42, eu acho que esse é um setênio fantástico, onde você tem mais consciência do seu Saturno, e etc. Então eu acho que tudo isso, e um caminho de busca, de autoconhecimento, de leitura, de meditação, de jornadas, de cerimônias, de trabalho, então tudo isso não tem como, chega uma hora de falar com os guias, de tudo isso. Então, uma hora então posso dizer que eu vivo encarnadamente essa jornada que eu falo para vocês. Eu não fico aqui só, eu vou falar 2 horinhas aqui, depois eu vou, sei lá. Não, é 24 horas. 24 horas. Então, uma hora isso vai transcendendo, né? Senão não faz muito sentido continuar com algo que, se essa minha jornada não me transformar, que eu tô aqui ainda fazendo isso, né? Se essa minha jornada não me transformasse, eu estaria aqui sendo a maior hipócrita do mundo. E não, transforma mesmo, é real, é fantástico. A jornada espiritual é a jornada do autoconhecimento, é a jornada de olhar para dentro, é isso, né? Agora, quando as pessoas usam essa informação para ganhar like, para ganhar dinheiro, tem canais que tem milhões de views, não sei o que lá, ou você entra num site, num portal famoso para ver o seu horóscopo e fica aprisionado naquilo, isso começa a te limitar e você começa a dar uma energia para uma egrégora negativa dessa sabedoria.
Porque a gente tem os dois lados de tudo, isso acaba se tornando o quê? O raio do fanatismo, que é um fanatismo religioso também, não difere de nada de uma pessoa que está fanática dentro de um templo, uma igreja, um dogma. Não é, porque eu recebo pessoas que mandam mensagem para mim, eu li no meu horóscopo, isso, gente, que hoje não é um bom dia para eu fazer entrevista, eu tenho uma entrevista hoje, o que eu faço? Oi? Que horóscopo foi esse, você leu? Você tem um mapa astral. Esse horóscopo foi baseado, o horóscopo geralmente é uma técnica que se baseia ali no sol ascendente, mas quantas outras coisas podem estar acontecendo, influenciando positivamente ali o teu mapa astral e você parou numa previsão, em alguém que disse para você ou que você ouviu num live, num portal, num canal que disse que esse ano ia ser bom para Câncer, Capricórnio, que é um ano de lua. Teve gente que já veio para mim, que esse ano eu vim fazer minha revolução, mas eu não sei, viu, que eu vi que esse ano não vai ser bom para Capricórnio. Gente. E fora as outras pessoas que eu pego traumatizada por leituras muito complicadas e desastrosas de seus próprios mapas, onde as pessoas perdem a fé numa ferramenta extremamente transcendente. E precisa ter fé, precisa acreditar, mas não é um acreditar bitolado, mas é um empoderamento da energia da fé, uma autoconfiança, essa é a verdadeira fé, né? De você pegar essa informação e dizer, não, eu vou transcender isso, eu vou caminhar com essas energias que eu tenho para mim, de desafio e de potencialidade, porque todo mapa tem os seus desafios e as suas potencialidades. E a gente não pode, eu não posso mais compactuar com ninguém que fica usando a astrologia de uma forma apenas econômica, de uma forma que manipula, de uma forma que aprisiona, de uma forma que fanatiza. Então, esse é um movimento. Um minuto. Então, só para complementar e para finalizar essa conversa, essa troca, de que não existe certo e errado, não existe a gente precisa só ter o senso crítico. Às vezes é interessante perceber as várias visões, né? As várias captações e emanações de que essas energias são sintonizadas por cada, né? E intérprete, digamos assim, mas não podemos nos aprisionar, porque é isso, se você não, e eu tenho isso com os meus clientes, eu não permito que a pessoa volte, claro que em processos terapêuticos, agora, eu tenho os atendimentos, já joguei lá na comunidade como que funciona, mas dos processos, que se a gente não está num processo terapêutico, num trabalho, né, que a gente pode trabalhar o mapa em sessões terapêuticas, e aí a gente vai trabalhando os pontos, mas numa sessões de aconselhamento ou só de leitura, ou aconselhamento com tarô, a pessoa não pode, eu não quero ver a pessoa depois de pelo menos 3 meses, 6 meses, né, tem gente que quer fazer isso todo mês, ou toda semana, ou não dá, não podemos usar nada como muleta, isso é muito sério, porque a gente acaba criando uma energia complicada, né? A gente começa e fica complicado para todo mundo. Então, eu não recomendo. Mas é cada um no seu processo, né? Agora, que tem muitas pessoas que usam e estão usando simplesmente para criar uma egrégora bem ruim de uma coisa que é maravilhosa, isso tem, por isso que a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar afinado com o discurso, como que a pessoa está usando aquilo, como que aquilo está sendo aplicado, enfim, fica a dica, né? Cada um vai se conectando, porque a gente está se conectando o tempo todo com um monte de coisa. E como que a gente se conecta e desconecta, né?
Como é que é isso? Como é que é esse movimento de captação e doação de energia? A gente capta energia e doa energia o tempo todo, o tempo todo. E é muito difícil se a gente não tem um senso crítico, o quanto que a gente pode ficar sugado mesmo. Até por coisas aparentemente simples e bobas, como canais, páginas, séries, né? Séries, sabia? Cada série às vezes tem uma egrégora, né? De pessoas que todas se conectando com aquele campo de informação, né? Telejornais, novelas, tudo isso é campo energético. E você está ali, você está doando, você está... Porque você pode estar ali fazendo parte de uma coisa muito legal, pode estar sendo útil para você de alguma forma, pode ser uma coisa não muito legal, né? A gente está se nutrindo da informação daquele campo o tempo todo. Como é que está o campo de informação na tua casa? Como é que está o campo? O que você está trazendo para esse lugar? Com quem que você está se conectando? É muito, gente, tem muita coisa, né? E os campos de informação de espiritualidade, as egrégoras, também, né? A astrologia é um campo. Desse campo se ramificam outros campos, mas tem uma coisa de quem está usando mais para uma coisa bacana e que não está. Fica divididinho, dá para ver. Né? Eles colocam as coisas nesse lugar, assim, de tipo, ó, aqui está indo para um lado, aqui que não está muito não, aqui está, né? Campos políticos, saberes, por isso cada vez mais ter uma visão mais aberta. Isso, também, não estou dizendo, olha, eu também já fui muito radical, de várias formas, já tive muitas crenças fanáticas, com os meus 12, 13, 14, 20 anos, você vai mudando, olha a sua jornada ao longo da vida, assim. Hoje eu tenho cada vez mais uma visão mais aberta de algumas coisas, mas outras que eu digo, não. É o certo que tem que ser o certo, tem que ser o livre, tem que ser o consciente, né? Que é uma outra concepção, não é uma questão de julgamento. Por isso que não é descartar, não é o radicalismo, não, isso está errado, não é um falso moralista, não é nada disso. É bem mais sutil, é perceber, filtrar, se precisar, desconectar. Capta, vê, nanã, desconecta se achar que, né? Porque tem muita gente que só fica falando coisa ruim. Ou até do ponto da espiritualidade, não, da Matrix, até de você parar. Tem muita coisa sendo dita, muita coisa boa, muita coisa que pode ser bem real, mas que nesse momento pode te fazer mal. De repente não é uma coisa boa que você vai se conectar. Ah, tem chip, não tem chip, é isso, é aquilo, é ciência, é espiritualidade, é política, é isso, aquilo. Você fica meio, né? Você fica meio maluco se você quiser dar conta de tudo e querer ter uma opinião também sobre tudo. O que eu posso agora aqui neste momento é dizer um fato. Sim, existe uma questão energética, nos conectamos, é preciso ter um senso crítico, um poder de escolha e uma consciência, né? E ter honrar muito essa sabedoria que foi nos passada de uma forma mais livre, de uma forma de libertar o outro, para que o outro tenha esse empoderamento também. Porque senão, para quê? Eu acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.